Vamos falar sobre o último capítulo desse livro. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, presente e futuro. O reino de Deus presente e também por vir. Eu quero ler com você o Salmo 103. O Salmo 103, Salmo de Davi. E hoje você vai entender que quando você tem uma visão do rei e do reino, toda a Bíblia você vai olhar para o rei e para o reino. Olha o Salmo 103, Davi, um tipo de Cristo, o que ele diz? Salmo 103, a partir do verso 1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, é Ele quem da cova redime a sua vida, e te coroa de graça e misericórdia. E o verso 5, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Diga glória a Deus. Nessa última pregação sobre o reino e o rei, nós vamos falar sobre o reino de Deus presente e o reino de Deus futuro. A partir de quarta-feira, então, é o rei que multiplica. É interessante porque nós temos falado do reino, porque o reino é o tema central de Jesus. O reino é fundamental na compreensão cristã. Por isso que não dá para ser uma igreja cristã se você não fala do rei e do reino. Agora, muitas pessoas não compreendem muito essa questão do reino. Elas acham que a igreja é o reino. A igreja não é o reino. A igreja é uma manifestação do reino. Alguns acham que é a sua denominação que é o reino. A sua denominação não é o reino. A sua denominação pode ser uma expressão do reino. Alguns acham que todas as igrejas juntas são o reino. Não, não são o reino. Elas apenas é um sinal do reino. E quando você lê a Bíblia de uma maneira superficial, e você não vê o reino como deve ser visto, você pode cometer dois erros. O primeiro erro é enxergar como o reino como apenas uma realidade futura, limitada após a morte, no novo céu e na nova terra. Por isso que alguns equivocadamente, ao ler o Evangelho de Mateus, Mateus fala do reino dos céus. Mas por que Mateus fala do reino dos céus? Porque Mateus foi escrito para os judeus, e os judeus não gostavam de citar o nome de Deus e nem de escrever. Então os escritores preferiram dizer reino dos céus no lugar de reino de Deus. E muitas pessoas equivocadamente, quando fala do reino dos céus, elas pensam em alguma coisa lá no céu, uma coisa futura. Elas ignoram a realidade do reino presente. Então, o primeiro equívoco é achar que o reino de Deus é só lá depois da morte, é só lá no novo céu e na nova terra. Esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco que pode se cometer é que achar que o reino já está completo agora. Se tem um lado que acha que é só no futuro, tem as pessoas que acham que o reino é totalmente realizado no presente. Porque Jesus inaugurou o reino de Deus, mas o reino foi inaugurado, mas o reino ainda não está na sua plenitude, na sua máxima. O reino será estabelecido plenamente na segunda volta de Jesus. Então, essa compreensão ela é muito importante, porque se você não tiver a ideia do reino presente e do reino futuro, do reino já e do reino ainda não, você vai ter muitos equívocos na sua teologia cristã. Jesus mesmo, ele deixou claro que o reino é futuro e que o reino é presente. Por exemplo, Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus disse assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ou seja, é alguma coisa ainda futura, sim ou não, irmãos? Agora, o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz assim para a gente orar: venha o teu reino. Significa que ainda precisa vir mais. Mas é interessante que o próprio Jesus, falando agora do reino presente, ele disse assim lá em Lucas 17, 21, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está
entre vós. Ou seja, o reino, segundo Jesus, é algo futuro, que ainda não está plenamente estabelecido, por isso que nós oramos, venha o teu reino, mas o próprio Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. Ou seja, nós precisamos aprender, meus irmãos, a viver essa tensão do reino já presente, o reino está acontecendo, mas que o reino também não está na sua plenitude, e que o reino virá na sua plenitude na volta de Jesus. Então, se você não tiver essa compreensão, aí você vai ficar naquelas questões. Por que tem pessoas que são curadas e tem pessoas que não? Porque tem pessoas que arrumam um emprego e tem pessoas que ainda não? Por que tem pessoas que são abençoadas numa área e outra não? Então, se você não entender bem essa questão do reino presente e do reino futuro, você sempre vai ficar com essas incógnitas na sua cabeça. Por que um crente morre e o outro não? Por que a igreja orou, Pedro foi liberto da prisão e Tiago foi morto? Então você vai viver com essas dúvidas, mas quando você tem essa compreensão que o reino de Deus, ele é já, ele se manifesta, mas que ele também vai se manifestar na sua plenitude na volta, isso fica muito mais claro de você ler os escritos da Bíblia, você ler os evangelhos e ler a própria Bíblia. Por isso eu usei o Salmo 103, porque o Salmo 103, pastor William, eu sei que ficaram na dúvida, por que usar o Salmo 103 para falar do reino já e do reino futuro? Para que você, quando você lê a Bíblia agora, você lê o reino como algo que está acontecendo e que algo ainda vai acontecer. Tem algo que é presente, é já, mas tem coisas que ainda não, só vão acontecer no futuro. E o Salmo 103, ele nos deixa claro, isso toda a Bíblia, mas o Salmo 103 fica de uma maneira assim muito clara, escancarada para a gente entender. Então eu quero falar sobre alguns princípios, e aí à medida que eu entendo, falando dos princípios, você vai entender que o reino vai acontecer já, mas que algumas coisas ainda não. Por que tem pessoas que foram curadas? Porque o reino já. Por que tem pessoas que não foram curadas? Ainda não. Por que tem pessoas que morreram? Porque o reino ainda não foi manifestado. Agora, o primeiro princípio olha só, baseado no Salmo 103, eu vou usar o Salmo 103 para que você lê toda a Bíblia, sempre tentando enxergar o rei. Quem é o rei? Jesus e o reino. Amém? Primeiro princípio, o reino já chegou, o reino é presente, e nós já desfrutamos dos benefícios do reino. Olha só o que Davi alista nesses benefícios, olha aí no verso 3, olha o reino já, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as suas enfermidades, é Ele quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e de misericórdia. É Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Então tem coisas do reino que é para já. Por exemplo, a primeira coisa que é para já, perdão dos pecados. A Bíblia diz que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Eu quero perguntar para você, essa manifestação do reino já aconteceu? Aleluia! Ele já perdoou todos os seus pecados? Isso já é uma realidade. Ele não vai perdoar os seus pecados, não é algo futuro. Na cruz, Jesus já levou todos os nossos pecados, sejam eles passados, presentes ou futuros. Jesus já pagou todos os nossos pecados. Essa é uma realidade presente do reino de Cristo, cumprido na cruz, aplicado na nossa vida. Portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles foram o quê? Declarados justos. Eles são justiça de Deus. A segunda coisa que diz o Salmo 103 é que Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Segundo, primeiro, o perdão dos pecados. Segundo, a cura física. Olha só, alguém aqui já foi curado de alguma enfermidade em nome de Jesus? É o reino que foi manifestado na sua vida. Alguém aqui já orou por uma enfermidade e não foi curado? Pode levantar a mão, não fica com medo não. Eu já orei por algumas coisas que não aconteceram.
Você conhece algum crente que você orou e ele morreu? Claro que ele não morreu por causa da sua oração. Mas eu já orei por pessoas que morreram, sim ou não? Agora, por isso que você tem que entender a realidade do reino. Agora, nós sabemos quem Deus vai curar e quem Deus não vai curar? Nós sabemos? Nós não somos oniscientes, então nós oramos por todos. Agora, alguns Deus resolve manifestar o seu reino presente, sim ou não? Agora, haverá um dia que todos serão curados. Essa é o reino presente. Haverá um dia que não haverá doença, não haverá enfermidade, não haverá morte, não haverá dor, não haverá choro, não haverá nada. O dia que o reino ser manifestado na sua plenitude. Aleluia! Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Por isso que a gente ora pelos enfermos. Agora, todas as pessoas que nós oramos são curadas? Não. Agora eu vou saber quem vai ser curado? Não. Por isso que algumas igrejas mais conservadoras, eles não oram por ninguém. Eles não sabem que vai ser curado, então não oram por ninguém. Não, filho, isso também é um grande erro, porque isso é você dizer que o reino não vai se manifestar. Porque quando Jesus manifestou o reino, pessoas foram curadas. Porque Jesus não curou os enfermos apenas como uma atitude de compaixão. Jesus curou os enfermos, além de uma atitude de compaixão, foi para manifestar o reino. Amém? Então, a Bíblia fala também, terceiro, no Salmo 103, quem da cova redime a sua vida. Olha só, Salmo 103 diz: quem da cova redime a sua vida. Eu não sei você, mas eu tenho certeza de tudo que eu já aprontei nessa vida, que eu só estou vivo porque o Senhor me redimiu da cova. Aleluia. Porque morar num país que nós moramos, a segurança pública que nós temos, você está vivo, filho, já é um milagre. Eu não sei você, se você tem consciência disso, mas eu tenho plena consciência que o Senhor já me livrou de muita gente ruim. O Senhor já nos deu o livramento, nos livrou da cova. Aleluia. Will, você tem cara que você aprontou muito quando era pequeno. O Senhor te livrou de espingarda, de chumbinho. O Senhor te livrou. O Senhor te livrou quando você ia roubar caqui lá na chácara, que o cara veio com revólver. Não foi nem carne nem sangue que revelou. Mas isso não é profecia não, isso é óbvio. Isso é obviedade, estatística. O Senhor nos livrou, o Senhor nos livra. Por quê? A própria Bíblia diz que nós estamos seguros debaixo da sombra do Onipotente. E se você está nas mãos de Deus, Deus vai te livrar. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Diga um glória a Deus aqui. Aleluia. Agora, no reino, coisas são presentes. Olha só o verso seguinte. A Bíblia vai dizer assim: que Ele te coroa de graça e misericórdia. Você já no reino presente, você tem experimentado da graça e da misericórdia de Deus. Diga um glória a Deus. Essa é a identidade de um filho do rei. Vivemos debaixo da aliança, somos partes da família de Deus, somos parte do reino da graça de Deus, temos prazer em servir a Deus. Isso é graça de Deus. E por último, nessa parte, a Bíblia Sagrada vai dizer assim: Ele que farta de bens a tua velhice. Quantos são velhos aqui nessa igreja? É eu mais você, 2, 3, 4. Só tem 5, o Valdir 6. 6 velhos. Os outros são todos jovens. Todos jovens, todos jovens. Aleluia.
Claro, essa geração de hoje, ela é diferente. É verdade ou não é? Por exemplo, pastor William, quando eu era menino, quando falava que uma pessoa tinha 40 anos, já era uma pessoa velha. Esses dias eu estava jogando bola com um rapaz novo. Ele é muito novo para jogar com a gente. Eu falei, pô, você joga bola junto com os velhos? Ele falou, com os velhos é melhor, tal. E ele falou, quando você era novo, você não jogava bola com os velhos? Ele falou para mim. Eu falei, não, porque quando eu era novo, os velhos não jogavam bola. Ele falou, é verdade? Eu falei, é verdade. Quando eu era novo não tinha velho. Eu jogava o principal, o veterano, acabou. Hoje não. Hoje tem o sessentão, Supermaster. Esses dias fiquei sabendo que tem um time aí em Ribeirão Pires que tem o setentão. Eu vou entrar nesse time logo, logo. As coisas mudaram, por quê? As pessoas hoje, uma pessoa de 60 hoje é como uma pessoa de 40, alguns anos atrás. Essa geração vai viver muito mais. E a Bíblia Sagrada, ela diz que ele farta de bens a tua velhice. Olha, irmãos, eu vou dizer para você, eu depois dos 60 parei de contar, por isso que não pergunta a minha idade. Mas eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho experimentado a abundância do Senhor na minha velhice. Eu tenho experimentado. Algum velho aqui tem experimentado a fartura de Deus? Eu tenho experimentado. É uma profecia se cumprindo. Eu sei que eu converso com os mais jovens e eles falam, pastor, vocês ainda conseguiram aposentadoria, mas quem nasce nessa geração não vai ter mais aposentadoria não. Eles falam isso. Eu não sei se vai ter aposentadoria ou não, mas uma coisa eu sei, a palavra vai se cumprir e ele vai fartar de bens a tua velhice, de sorte que você vai ter para emprestar e não vai pedir emprestado. Diga glória a Deus aí, aleluia. Então você vê, no reino, ele perdoa seus pecados, ele sara as suas enfermidades, não é isso? Ele redime a sua vida da cova e ele farta de bens a sua velhice. Só estou querendo que você enxergue a Bíblia dentro da visão do rei e do reino. Nós vemos coisas que já são presentes, mas o reino não é só presente. O reino de Deus tem coisas ainda, alguns benefícios, que ainda vão acontecer. Sim ou não, irmãos? Apesar dos reais benefícios que nós já recebemos, agora, tem benefícios ainda que ainda não foram completados. Tem benefícios ainda que não estão na sua plenitude. Por exemplo, nós recebemos o perdão dos pecados, mas ainda nós pecamos. Mas no reino futuro, você não vai pecar mais. Sim ou não? Hoje nós vivemos em santidade, mas um dia você vai ser perfeito. Hoje ainda nós temos um corpo mortal, sim ou não? Mas um dia nós vamos ter um corpo imortal e viveremos para sempre. Ou seja, quando ele nos redime da cova, é ainda uma realidade, mas um dia nós teremos um corpo glorificado para sempre. Ainda no reino presente, nós temos ainda sofrimentos, lutas emocionais, aflições, mas no reino futuro, não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá mais pecado, não haverá morte, porque nosso corpo será ressurreto, viveremos no novo céu e na nova terra, com um corpo perfeito para agradar a Deus. Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Por isso que o Salmo 103, no verso 19, se puder projetar para nós, o Salmo 103, o verso 19, é o clímax do Salmo que fala do reino. Diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja,
Deus é soberano e Ele governa sobre tudo. Isso fala sobre a soberania de Deus. Eu sei que quando a gente vê as guerras, as aflições, o sofrimento, as lutas, a gente parece que esse mundo está sem controle. Mas eu quero dizer para você, eu não compreendo muitas coisas, mas uma coisa eu sei: Deus é soberano e Ele controla todas as coisas, através do seu reino. Então, hoje Ele atua através da igreja, ao reino da graça, e ainda Ele será plenamente visível em glória. Um dia, o reino que hoje é invisível, esse reino será estabelecido visivelmente através do novo céu e da nova terra. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Mediante essa visão do reino presente já, e o reino futuro ainda não, nós temos que ter uma postura, algumas posições. Por quê? O salmista, ele diz assim: olha, tem coisas que é para já, tem coisas que é ainda não, tem coisas que são para o presente, tem coisas que são para o futuro. E o salmista fala assim, independente se o reino já foi manifestado ou não, ele diz no verso 1: bendize, ó minha alma. Ele diz no verso 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então a primeira postura, quem é do reino, você é do reino de Deus? Digam glória a Deus se você é do reino de Deus. Você tem que acordar de manhã e falar para a sua própria alma, porque às vezes você fala com Deus, mas às vezes você fala para você mesmo. Você diz assim: ô minha alma, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é bendizer ao Senhor. Eu não entendo porque eu estou desempregado, eu não entendo porque tem alguém na minha família doente, eu não entendo porque teve perdas assim na minha família, eu não compreendo muitas coisas, mas uma coisa eu sei: o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu vou acordar nesse dia bendizendo ao Senhor. Por isso que eu recomendo para você, a primeira atitude, você, quando acordar de manhã, a primeira atitude, eu faço isso há muitos anos, eu acordo, primeira coisa que eu tento descobrir é que lado do céu eu estou, porque eu posso já acordar do outro lado, sim ou não? Não tem pessoas que morrem dormindo? Eu posso dormir e amanhã não vai ser. Então quando eu acordo de manhã, abro os olhos, que de lado do céu eu estou? Estou do lado de cá. Aí eu levanto, dou uma esticada, porque todo atleta faz alongamento, e eu abro a janela e digo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E hoje eu fui criado para a glória de Deus, vou louvá-lo de todo o meu coração. Quantos podem dar um glória a Deus? Porque a palavra do Senhor diz assim, que quando você bendiz ao Senhor, você não esquece dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa as suas iniquidades, é Ele quem sara as suas enfermidades, é Ele quem te redime da cova, e é Ele que farta de bens a tua velhice. Eu creio nessa palavra, você recebe essa palavra? Isso ajuda você em quê? À medida que você não esquece, isso faz com que você seja uma pessoa grata, isso faz com que você não viva ansiedade, isso tira a sua frieza espiritual. Olha, eu não entendo muitas coisas, mas uma coisa eu sei: eu vou bendizer ao Senhor. Quantos podem bendizer ao Senhor? Então essa é uma primeira atitude para aqueles que falam para o reino. E às vezes você tem que dizer para a sua alma: alma, você vai bendizer ao Senhor. Você tem que falar para você mesmo, porque às vezes sua alma não quer. Porque a nossa tendência qual é? Esquecer dos benefícios. Se tem uma coisa que nós temos problema, principalmente quando nós estamos passando por aflições, é esquecer aquilo que Deus já fez. A gente esquece. Esquecer os benefícios, homem, é como você esquecer o aniversário da sua mulher. Eu mesmo, minha esposa já faz um mês que eu estou falando, dia 27 é seu aniversário. Eu falo para ela ouvir e para mim não esquecer.
Dia 27, ontem mesmo eu falei, será que o médico vai liberar uma sobremesa para você? Ela só está no líquido, né? Pode ser que nós vamos passar esses dias, pode ser que ele libere alguma coisa assim. Agora, quem é filho do reino, ele sabe viver essa tensão, porque tem coisas que já acontecem e tem coisas que vão acontecer. Isso te leva, sabe o quê? Você evitar 2 erros. Primeiro, o triunfalismo. Achar que, porque Jesus disse, o reino está entre vós, tudo de bom vai acontecer com você. Te evita isso, porque à medida que você entende que o reino ainda não, tem coisas que ainda não acontecem. Te evita a esperar o mundo perfeito. Aleluia! Então, te evita achar que tudo é perfeito. A segunda coisa que evita, se por um lado evita o triunfalismo, que tudo é perfeito, a segunda coisa que evita é o desespero, é você achar que o reino não foi estabelecido. Porque tem gente que acha que o mundo não mudou nada. Olha as guerras, olha a Primeira Guerra Mundial, olha a Segunda Guerra Mundial, talvez teremos a Terceira Guerra Mundial. Isso faz com que você fale, puxa vida, será que o reino veio mesmo? Não, é que o reino ainda não aconteceu na sua plenitude, mas tem coisas que ele já está acontecendo. Quantos entendem? Diga um glória a Deus aí. Por isso que é importante, meus irmãos, nós como cristãos verdadeiros, compreendemos que tem coisas do reino que é já, e tem coisas que ainda não. Isso nos ajuda a vencer o triunfalismo de achar que se tem reino tudo é perfeito. Isso nos ajuda também a viver no desespero que muitos vivem, achar que o reino não chegou, mas o reino já chegou. Aleluia. Por isso que uma outra postura, e a última para a gente participar da mesa do Senhor, é que todos os filhos do reino, eles têm esperança. Se você é um filho do reino, você espera dias melhores. Se você é um filho do reino, você sabe que algumas coisas estão acontecendo com você, mas o melhor ainda está por vir. O melhor ainda vai acontecer, seja nesse mundo, ou seja no mundo vindouro. O melhor está para acontecer. Por quê? Se o seu corpo hoje é um corpo frágil, doente, você vai receber do Senhor um corpo incorruptível, e você vai ser glorificado e ser semelhante a Ele. Se você está passando por uma doença, por uma dor, você sabe, essa dor não é o final, isso aqui não é o meu fim, eu vou viver a vida eterna. Essa luta que eu estou passando, ela não é eterna. Esse sofrimento que eu estou passando, ele tem prazo de validade, porque o reino vem, e quando o reino chegar na sua plenitude, não haverá choro, não haverá doença, não haverá dor. Aleluia. E eu concluo dizendo, Davi começa falando para a alma, bendize a minha alma ao Senhor, mas ele termina o salmo falando do reino. Ele começa falando da alma e termina falando do reino, porque ele sabe que uma pessoa feliz, ela está alinhada com o governo do rei. Os benefícios do Senhor são para hoje, sim, mas não na sua totalidade. Serão perfeitos no amanhã. Por isso, independente do que eu estou passando, doença, sofrimento, problemas financeiros, eu vou bendizer ao Senhor. Eu vou bendizer ao Senhor, e tudo que há em mim vai bendizer ao seu nome, e eu não vou esquecer os seus benefícios.